Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Rafael e na nossa aula de hoje, nossa primeira aula do terceiro bimestre, a gente vai revisitar um tema muito importante que a gente estudou no segundo bimestre, que é o estudo da fração. Na aula de hoje a gente vai entender como é o processo para somar e subtrair fração e aplicar isso aí na resolução de problemas. São problemas muito espertos, que precisam de um determinado grau de raciocínio para a gente chegar na resposta. Então prestem bastante atenção na aula e pratiquem o que vocês aprenderam hoje numa lista de exercícios de 5 questões que eu estou disponibilizando para vocês na descrição do vídeo e também no Classroom. Então, vamos comigo. Vamos lá, primeiramente vamos relembrar como é que a gente faz uma adição, subtração de fração. Para a gente fazer isso, existe um processo que envolve o cálculo do MMC. Só que para os problemas que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, é suficiente que a gente use aquele método que eu ensinei para vocês no segundo bimestre, da equivalência de fração. Então vamos comigo. Diz aqui o seguinte: na adição e subtração, importa que os denominadores sejam iguais, ou seja, tenham o mesmo valor. Quando os denominadores são iguais, como é o caso desse exemplo aqui, 3 quartos mais 2 quartos, a gente simplesmente repete o denominador e opera normalmente o numerador. 3 mais 2 dá 5. O resultado já é a resposta. Porém, pode ser que os denominadores sejam diferentes. Observe só o exemplo 2. A gente tem aqui o denominador 6 e aqui o denominador 2. Nesse caso, a gente não pode somar. A gente precisa primeiro deixar esses denominadores iguais. Nesse caso, é muito fácil a gente perceber que eu posso transformar esse 2 em um 6, fazendo a multiplicação por 3. Lembrar também de multiplicar o de cima por 3. Ah, professor, então quando o denominador for diferente, eu vou multiplicar por 3. Não, não é em todo caso. Eu estou multiplicando por 3 aqui porque 2 vezes 3 dá 6. E eu resolvo o problema do denominador. Então, eu repito a primeira, que eu não mexi, 1/6, e somo com essa daqui, que agora é 7 vezes 3, 21. 2 vezes 3, 6. Agora que o problema do denominador foi resolvido, você opera. Repete o denominador e opera normalmente em cima. 1 mais 21 dá 22. Pronto, essa é a resposta. Então, nós temos dois casos. O primeiro caso, o denominador é igual. A gente repete e opera normalmente. No segundo caso, os denominadores são diferentes. Nesse caso, você vai ter que tomar uma providência. Você vai ter que deixar esses denominadores iguais. Então, arruma um jeito de deixá-los iguais multiplicando por algum número, tá? Nesse caso, eu quero 3. É importante também que você apresente o resultado de uma forma elegante. Então, é fácil perceber aqui que você pode simplificar essa fração por 2, dividir em cima e embaixo por 2. Você vai obter 11 terços. Esse resultado aqui é chamado de fração irredutível, que é a fração na sua forma simplificada. Então, sempre que for possível, você deve apresentar o resultado dessa forma. Vamos para o próximo exemplo, em que nós temos uma adição, temos uma subtração e todos os denominadores são diferentes. Pare um pouco e pense uma forma de deixá-los todos os denominadores iguais, o 4, o 8 e o 2. Professor, posso mexer em mais de uma fração? Deve, nesse caso aí. Se eu quiser transformar tudo em 8, basta eu multiplicar essa primeira por 2 e essa última aqui por 4. Eu obtenho o seguinte resultado: 10 sobre 8, mais a do meio eu não mexi, então eu repito, 3 sobre 8, menos 4 sobre 8. Agora que os denominadores são iguais, eu repito e opero normalmente em cima. 10 mais 3 é 13. 13 menos 4 dá 9.
Observe que não existe um número que eu possa simplificar, que eu possa dividir o 9 e o 8 ao mesmo tempo. Então, essa daqui já é a fração irredutível. Eu não tenho como simplificar. Não tenho como simplificar por 2, por 3, não dá, o 8, enfim. Vai ocorrer o caso em que os denominadores são diferentes. Aqui no caso eu tenho uma subtração. Então, obrigatoriamente, eu devo deixar os denominadores iguais para poder operar. Nesse caso, não existe nenhum número que eu multiplique o 5 para virar um 7, nem o 7 para virar um 5. Então, quando ocorrer isso, a gente diz que os denominadores são números chamados primos entre si, ok? E para a gente resolver esse caso aqui, basta eu multiplicar a primeira por 7, que é esse denominador aqui, e a segunda por 5. Opa! E a segunda por 5, que é esse denominador aqui. O resultado vai te surpreender. 2 vezes 7 é 14. 5 vezes 7 é 35. 3 vezes 5 é 15. 7 vezes 5 é 35. Olha só, o denominador está igual. Então, com esse processo, você iguala os denominadores quando os números forem primos entre si. 14 menos 15, como o 15 é maior, vai dar um número negativo. Então, aqui vai ser menos 1 sobre 35, que eu repito o denominador no caso. Então, é importante que você pratique muito esses exemplos. A primeira questão da lista de exercício são várias adições e subtrações de frações. Resolva-as. Esse exemplo é uma contextualização, é um problema envolvendo operações com frações. E a gente vai ver como é que a gente resolve ele. Veja só o exemplo. Em uma festa de aniversário, foram distribuídos 6 18avos de um bolo. Essa é a fração. Qual das alternativas abaixo indica a fração do bolo restante? Primeiramente, você vai ter que pegar o bolo inteiro e tirar a parte que foi distribuída. Mas qual é a fração do bolo inteiro? Ora, aqui o bolo foi dividido em 18 pedaços. A gente percebe isso pelo denominador. Então, o bolo inteiro são os 18 pedaços dos 18. Ok? Então, o bolo inteiro é sempre o numerador e o denominador com o mesmo valor, ok? Então, se foram comidos, ou melhor, se foram distribuídos 6 18avos, você vai subtrair. 6 18avos. Pronto. É uma operação simples. E quando você subtrair, repete o denominador. 18 menos 6 dá 12. Pronto. Agora é só marcar o item. Opa, professor, o senhor errou os itens aqui, porque aqui tem 9 sobre 18, tem 10 sobre 18, tem 11 sobre 18. Não tem esse valor aqui. É porque talvez nos itens esteja a fração irredutível, simplificada. Então é fácil tu perceber aqui que eu posso dividir por 3 em cima e por 3 embaixo, simplificando a fração. Então fica... na verdade dá para dividir por 6, né? Por 6. 12 dividido por 6 dá 2 e 18 dividido por 6 dá 3. Então, na verdade, a fração é 2/3. Beleza? Então, é dessa forma que a gente faz. E quando a gente vai marcar o item, e quando vier o item na questão, num problema, vai vir simplificado. Então, esqueça esse negócio. É obrigado a simplificar? É, porque se for uma questão de item, tu vai acabar errando se não fizer. Vamos para a próxima questão. Essa questão, ela traz uma contextualização um pouco mais complexa, mas o cálculo é fácil. Então, vamos entender primeiro o que é que a questão diz para a gente resolver. Dá uma pausa no vídeo e tenta fazer sozinho. Depois, acompanhe a solução. A questão diz o seguinte: em um passeio ciclístico, e eu queria
pedir aqui desculpas, caiu no Enem. Na verdade, essa questão não caiu no Enem, tá? Porque eu aproveitei o slide e esqueci de tirar essa parte. Mas tudo bem, ignorem isso aí. Ignorem também o logotipo do Enem aqui. Tinha uma questão anterior a essa que tinha caído no Enem. Então vamos lá. Em um passeio ciclístico, os participantes percorreram um quarto do percurso na primeira hora. Então vamos anotando as informações. Primeira hora. Percorreu um quarto. 2/5 do percurso na segunda hora. Então, na segunda hora, ele percorreu 2/5. E 14 quilômetros na terceira e última hora. Então, na terceira hora, ele percorreu 14 km. Pergunta-se, quantos quilômetros tem o percurso total do passeio? Observem que se aqui tivessem números, era muito fácil, né? Era só somar 1/4 mais 2/5 mais 14. Fossem números. Então, aqui a primeira hora fosse 20, aqui fosse 10, 20 mais 10 mais 14. Era fácil saber qual era o percurso todo. Só que aqui foi apresentado uma fração. Uma fração do percurso, não foi a quantidade de quilômetros. Então, primeiramente, você vai ter que somar essas duas frações, tá? Para a gente saber qual foi a fração que foi percorrida na primeira e na segunda hora. 1/4 mais 2/5. Observe que os denominadores são diferentes, então você vai ter que deixá-los iguais. Não tem nenhum número que eu multiplique o 4 para virar 5, muito menos o 5 para virar 4. Nenhum número inteiro. Então, eles são primos entre si. Eu multiplico aqui por 5 e aqui por 4. E vou obter o resultado. 5 sobre 4 mais 8 sobre 20. Perdão, pessoal. 4 vezes 5 é 20. Mais 8 sobre 20. Deixa eu só apagar aqui para ficar mais bonitinho, tá? Pronto. E o resultado? 5 mais 8 dá 13. 13 sobre 20. Ora, se eles percorreram 13 de 20 nessa primeira hora, quanto falta para eles percorrerem do percurso? Ora, resta no caso aqui 7 de 20, né? Então, essa fração aqui, 7 de 20, que é o que falta, é justamente os 14 quilômetros da terceira hora. Então, você vai fazer uma regra de 3 para resolver isso aqui. Então, você vai fazer 7 de 20, que é o que restou do percurso, né? Corresponde a 14 quilômetros. Pergunta. O percurso todo corresponde a quanto? Ora, o percurso todo é 20 sobre 20, né? Corresponde a x. E aqui, para facilitar a nossa conta, porque está meio complicado, a gente vai fazer uma regra de 3. Mas antes a gente vai cortar esse 20 e esse 20, porque tem o mesmo denominador, a gente pode cortar nesse caso aqui. Então, vai ficar 7 vezes x, 7x. 14 vezes 20. Ora, se 14 vezes 2 é 28, se eu acrescentar um zero, fica 280. Passando o 7 dividindo, vocês aprenderam com a professora Rívia a fazer essa equação, você vai encontrar a resposta. 28 por 7 é 4, com o zero, 40 quilômetros.
Prestem bastante atenção, porque a segunda questão da lista de exercícios de vocês é uma parecida com essa. Vocês vão primeiramente somar o valor das frações e ver o que resta. Esse valor que resta é justamente o valor da terceira hora, ok? Porque o percurso só tem 3 horas. A última hora é a terceira. Beleza? Faz essa associação aqui, regra de 3, corta o denominador e opera que tu vai encontrar a resposta. Então, nesse caso aqui, item C. Vamos para a próxima questão. É muito parecida também. Na verdade, não. É mais simples. João encheu o tanque do seu carro. Gastou 2/5 do tanque para ir de casa ao trabalho durante a semana e 1/5 do tanque para passear no final de semana. Que fração do tanque restou? Observem que nas frações aparece sempre o denominador 5. Então, eu posso concluir que o tanque cheio é 5 de 5, né? Que quando eu divido dá 1, que é 1 inteiro, o tanque todo. Então, como ele gastou 2/5, gastar tem a ideia de subtração, gastou 2/5 menos 2/5, e depois gastou 1/5 menos 1/5. Que conta fácil. Todos os denominadores são iguais, logo é só repetir o denominador e operar normalmente. 5 menos 2 dá 3, 3 menos 1 dá 2. E essa já é a resposta, porque não tem como eu simplificar. Então, essa questão aí, facílima, questão 3 da lista de exercício de vocês. Próxima questão. Questão fácil também. Qual das frações abaixo é equivalente a 3/15? Ora, essa fração aqui, 3/15, não está na sua forma irredutível. Eu posso simplificar. Se eu simplificar por 3, eu vou encontrar 1/5. 3 dividido por 3 é 1 e 15 dividido por 3 é 5, que é o item A. Pronto, está respondido. Próxima questão. Essa daqui é a questão 4 da lista de vocês. Mariana foi até a feira comprar farinha. Para brincar com o vendedor, ela pediu 1/4 de 1 quilo. Quantos gramas de farinha Mariana pretendia comprar? Então, nós temos aqui quilo e nós temos aqui gramas. E para a gente resolver essa questão, é importante que a gente saiba que 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas. Então, 1/4 ou a quarta parte de 1 quilo é você pegar 1.000 gramas e dividir por 4. É a quarta parte. O resultado vai ser 250. Alternativa B. Facílima também, né? Próxima questão. Essa questão também é igual àquela segunda. Prestem bastante atenção. Carlos foi às compras e gastou 1/3 do dinheiro que possuía, restando-lhe ainda R$ 250. Quanto Carlos possuía antes de ir às compras? Complexa, questãozinha que pega muita gente em concurso público, tá? Embora a interpretação para quem é leigo seja extremamente complexa, o cálculo é muito simples, veja só. A gente vai primeiro calcular a fração que restou das compras de Carlos aqui, né? Então, ele gastou 1/3. Quanto foi que restou? Você vai pegar 3/3, que é o valor completo, né, que ele levou, menos 1/3. Então, vai ficar 2/3. Então, restou isso aqui, que é os R$ 250. Então, você faz uma regra de 3. 2/3 é R$ 250. Como ele quer saber
qual era o valor total que ele tinha antes de sair, ele quer saber a fração completa, o inteiro, né? Então, você vai calcular 3/3. Quanto é? É x. Lembra como é que faz? Qual é o próximo passo a partir de agora? Cortar o denominador, que é igual. E fazer uma regra de 3. 2 vezes x, 2x. 3 vezes 250, 750. Se tu dividir 750 por 2, passando esse 2 dividindo, tu vai encontrar o valor de x, que é a resposta. Então, vai ser R$375, ok? Então, a resposta aqui, cifrão, R$375,00. A gente apresenta a unidade monetária dessa forma. Próxima questão. As frações representadas pelas letras A e B na reta numérica desenhada abaixo são, respectivamente, iguais a... Essa questão é muito fácil, dá para você pegar um atalho e, sem saber de nada, com o básico, encontrar o item. Veja só. Nós temos aqui o zero, e vocês sabem que na direita do zero nós temos os valores positivos, e na esquerda do zero nós temos os valores negativos. Obviamente, como ele quer o valor de A e B, respectivamente, então o valor de A é um número positivo. Então, você já elimina o item C, o item D e o item E. Como no item A e B o valor de A é 3/4, é igual, então, obviamente, aqui é 3/4. Né? O item B, ele fica à esquerda do zero, logo, é um número negativo. Obviamente, a única alternativa que tem um número negativo no B é o item B. Então, você já mata a charada e descobre que esse B aqui é menos 1/4. Pronto, uma questãozinha básica aí, mas que dava para a gente resolver usando essa expertise, mas que não poderia ser assim, né? Então, se não tivesse item, como é que a gente ia resolver isso aqui? Tem uma forma, professor? Tem. Muito fácil. E você resolve isso aqui observando. Veja só. Do zero. Só um instante. Do zero até o 1, nós percebemos que foi dividida em uma, essa parte aqui, duas, essa parte aqui, 3, essa parte aqui, 4. Foi dividido em 4 partes. Então, 1 dividido por 4, como se você tivesse R$1, dividisse para 4 pessoas, daria 0,25 ou 25 centavos. Então, aqui é 0,25, aqui é 0,5, aqui é 0,75 e aqui é 1. Então, aqui seria 0,75. Transformando em fração, 75 sobre 100. Por que sobre 100? Porque depois da vírgula tem duas casas decimais e o 100 tem 2 zeros. Simplificando por 25, você vai obter 3/4. Beleza? E aqui do outro lado, do lado negativo, foi dividido entre o 0 e o menos 1 em 4 partes também. Então, obviamente, aqui é o menos 0,25, ou menos 1/4, né? Se você transformar 0,25 em fração, você vai ser 25 sobre 100, e quando tu dividir por 25 em cima e embaixo, tu vai obter 1/4. Beleza? Então, aqui é menos 1/4, porque está à esquerda do zero, negativo. Esse é o fim da nossa apresentação de hoje e obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.